Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo de Deus, recebam a paz do Senhor. A todos os internautas nesta noite, meu muito obrigado por poder estar comigo aqui na página do meu Facebook para compartilharmos juntos neste momento de reflexão. Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos compartilhamentos. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a todo o povo de Deus. Quero abraçar a todos os irmãos nazarenos aí no estado de Pernambuco, aos meus familiares. Quero abraçar a minha mãe Lúcia, quero abraçar meus irmãos, o presbítero Fabiano e toda a sua família, minha cunhada Liliana, ao Arthur, a Heloísa, ao meu irmão, presbítero Flávio, a sua esposa, a irmã Luciene, a Flávia, Lanaíse e também ao Filipinho. Que Deus abençoe esta família abençoada de Deus, todos os meus familiares. Que Deus abençoe aqui também em Itajaí. Que Deus abençoe meus irmãos e amigos, nossos irmãos aqui na Assembleia de Deus. Quero abraçar o meu pastor Edmilson Antunes e todos os obreiros da Casa de Deus. Amém. Nosso segundo dirigente evangelista, irmão Cristiano. Nosso terceiro dirigente, presbítero Derli. E abraçar a todo o povo de Deus, aos presbíteros, diáconos, auxiliares, enfim, a todo o povo de Deus. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, vamos de encontro com a palavra de Deus. Meu amigão Samuel Oliveira aí em Carpina, na cidade do Carpina, que Deus abençoe. Joab Leite, que Deus abençoe. Lediane Pereira também aí em Nazaré da Mata, Deus abençoe. Colega de classe, muito bem, que Deus abençoe. Irmã Cessa Silva, Deus abençoe. Joás Araújo Lima, a todos que aqui estão e aqueles que porventura haverão de ouvir esta reflexão. Então, meus queridos, como sempre, nosso momento aqui é um momento de falarmos a palavra de Deus, algo que gosto de fazer, amém? De modo que vos convido ao Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João. Quero abraçar também nosso coordenador da EBD, amém? Presbítero que está conosco também participando. Que Deus abençoe o servo de Deus, presbítero Daniel Marinho e a sua muito digna esposa e filho. Manda meu abração aí para o Ricardo, meu amiguinho Ricardo. Então que Deus abençoe, amém? Mas vamos lá, capítulo de número 5 do Evangelho, conforme escreveu São João, iniciando do primeiro versículo, assim nos diz a palavra de Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e a primeira ou o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe:
levanta-te, toma a tua cruz e anda. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu sei que este texto é um texto bastante familiar. Os leitores da Bíblia, sem sombra de dúvida, já têm se detido diante deste texto, sem sombra de dúvidas têm glorificado a Deus. Mas, meus amados irmãos, sobre os milagres, muitos, numerosos milagres, prodígios, maravilhas, Jesus operou quando cumpria o seu ministério terreno. O evangelista São João especificamente registra para nós alguns do qual podemos considerar importantes milagres, haja vista a condição, a gravidade do problema e os propósitos também, né? Se nós olharmos no Evangelho de São João, nós vamos encontrar muitos milagres, né? Aquela multiplicação, ou seja, aquela transformação da água em vinho, né? Foram milagres ali daquele casamento em Caná da Galileia. Nós vamos observar aquela cura do filho do oficial, que embora não vendo os sinais, que embora Jesus não indo na sua casa, não tocando no seu filho, mas deferiu uma palavra e por aquela palavra e pela hora marcada ali, aquele homem pôde agradecer a Deus, entendendo que o milagre aconteceu por intermédio de Jesus Cristo. João também registra para nós esta cura do paralítico no tanque de Betesda e dentre outros milagres, o milagre de andar por cima das águas, a cura do cego de nascença, o milagre da ressurreição de Lázaro. Foram muitos milagres. Paralítico de Cafarnaum. Então João, ele no seu evangelho trata de registrar, irmãos, estes fatos, estes acontecimentos. E glória a Deus por isso, que embora vendo toda esta, irmãos, manifestação do poder sobrenatural de Deus em Jesus Cristo, entendemos que até hoje estes sinais e estes milagres podem acontecer. Glória a Deus, pode acontecer. Então, meus queridos irmãos, os milagres de Jesus, eles sem dúvidas visava socorrer a necessidade daqueles que estavam acarretados de problemas. Mas é fato também que, além do milagre, da cura, da enfermidade, Jesus tinha propósito a mais. Além de proporcionar a cura, nós entendemos que, de fato, os milagres de Jesus também apontavam para o propósito final do seu ministério, que era o perdão dos pecados e a salvação da alma. Se a cura da enfermidade era importante para quem sofria, muito mais importante também para o paciente e para o reino de Deus era a salvação da alma. Este era o propósito maior dos milagres operados por Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, embora falando dos milagres de Jesus na história da Bíblia Sagrada, não vamos pensar, meus irmãos, que todos estes fenômenos, que todas estas maravilhas se deu em um ambiente, em um cenário que perpetua a paz, harmonia, tranquilidade.
Essas coisas aconteceram de fato, mas diante de muita resistência, diante de muitas e duras perseguição, de grandes enfrentamentos até por parte dos fariseus, especificamente os fariseus que chegaram até a acusar a Jesus, né? Eles começaram a acusar a Jesus, mesmo diante da comprovação do milagre operado. Estes homens fariseus, eles afirmavam, com base na sua crença na lei, de que tais milagres eram operados por demônios, pelo espírito de Beelzebul e não pelo espírito de Deus. Então Jesus, ele sofreu no seu ministério todo este tipo de enfrentamento, de acusação, de resistência. A forte oposição, predominava naqueles dias, tanto na Judéia como na Galileia também. Então, meus queridos irmãos, falando de Judéia e Galileia, nós vamos perceber nos evangelhos um desdobramento de Jesus muito grande. Nós vamos ver sempre Jesus migrando, peregrinando da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. Nós vamos observar sempre isto. Então, meus queridos irmãos, apesar de Jesus ele ter nascido em Belém da Judéia, justamente para que pudesse se cumprir as Escrituras, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo de número 4, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4 ao 6 também relata isso, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas embora nascendo na Judéia, Jesus ele foi criado em Nazaré da Galileia, a Galileia dos gentios. Então, meus irmãos, já começa por aqui toda uma resistência, toda uma perseguição, e eu quero mostrar que, embora apontando todos esses milagres de Jesus, não pense que tudo isto se deu na maior normalidade, na maior facilidade. Eu quero dizer que houve um preço muito grande a ser pago. Jesus ele sofreu um enfrentamento muito grande, resistindo a tudo isto, para que pudesse deixar este legado pela qual o evangelista João trata de registrar, que aos dias de hoje, para nós, nos estimula, amém, meus irmãos, a glorificar o nome de Deus, amém? Então não foi fácil. Então, os judeus, eles queriam desapontar a Jesus, anular a sua ação messiânica, tirar esta legitimidade de Jesus de ser o então Filho de Deus, o prometido, o enviado. E eles queriam tirar esta legitimidade de Jesus porque eles diziam que Jesus não era judeu, Jesus era um gentio. Pelo fato de Jesus ter sido criado na Galileia dos gentios, eles queriam tirar de Jesus esta ideia, e muito mais da mente de muitas pessoas, que o fato de Jesus estar na Galileia seria o fator primordial para tirar qualquer dúvida acerca do Filho de Deus, o Jesus, o Salvador, o Messias. Então, meus queridos irmãos, são essas as dificuldades. Na verdade, esse era um dos motivos pela qual muitos judeus desprezavam a Jesus. Desprezavam Jesus, mas Jesus nasceu na Judéia, Jesus era judeu. Mas o fato de Jesus estar na Galileia,
A Galileia que ficava próxima de algumas províncias, onde migravam pessoas de muitas etnias, né, de muitos lugares. Então a Galileia era uma Galileia de judeus, mas de muitos outros povos também. Daí é que tira o título a Galileia dos gentios, não é verdade? E aí muitos judeus desprezavam Jesus, desprezavam a sua palavra, desprezavam o seu ministério. Eles não queriam aceitar de forma alguma que os milagres operados por Jesus, que a maravilha que ele operava, vinha de Deus, ou que ele estaria cumprindo uma promessa, aquela promessa que os profetas apontavam, que haveria de vir, o Filho de Deus, com o propósito de estabelecer o perdão do pecado e reconciliar o homem outra vez para com Deus. Então eles não aceitavam. E uma das bases fundamentais para este entendimento dos judeus era que Jesus não era judeu, Jesus era gentil, porque estava na Galileia. Então, meus queridos irmãos, debaixo de toda esta opressão, essa pressão, embora as pessoas crendo ou não, aceitando ou não, os milagres aconteciam, as bênçãos alcançavam aqueles necessitados. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, a cada sinal, a cada milagre operado por Jesus, despertava a curiosidade dos religiosos ali na Judéia. Os críticos, os perseguidores estavam antenados, estavam atentos a toda a movimentação de Jesus. E aquilo era bastante preocupante para fariseus, para os saduceus, para tantos outros líderes ali, né? Eles temiam de perder o controle como chefes religiosos ali na Judéia. Eles temiam que Jesus roubasse esta autoridade ali na Judéia, né? Então eles se reuniam, eles investiam toda a força para tentar travar, para tentar calar Jesus, para tentar tirar Jesus do foco da atenção da multidão, que era debalde. Nenhuma tentativa ou nenhum esforço até o presente momento não funcionou como esperado, e os milagres continuaram sendo manifestos na vida daqueles que necessitavam. Então, meus queridos e amados irmãos, eles queriam barrar a Jesus. Era um medo muito grande que a multidão viesse a crer em Jesus Cristo e, de contrapartida, virassem as costas para a religião predominante ali, né? E tinham outros interesses também, né? Por exemplo, que o poder imperial, né, pudessem achar que esses religiosos eram certamente dispensáveis, não é verdade? E que não era mais necessário para os interesses e acordos políticos ali na Judéia. Então existia todo esse processo. Daí então é que nós entendemos por que houve todo aquele processo. Então veja que a jogada política já existia naquele tempo, irmãos. Começou todo um trabalho, né, irmãos, de forte oposição, de ataque. Se regimentava planos, ideias, estratégias para barrar Jesus, para tirar Jesus do centro, do foco, das atenções. Existia um medo, um pavor que assolava os líderes religiosos daquela época, né? Medo de perder privilégios, né? Os interesses políticos ali. Então muitas dessas coisas existiam, e torno a dizer, irmãos, mesmo assim Jesus continua operando milagre.
Então, nesse capítulo 5, nós vamos perceber que João ele fala sobre um paralítico, cujo nome não é mencionado, o que também não interessa, né, diante da grandeza manifesta neste testemunho. Nós vamos saber que se tratava de um paralítico que estava, na porta, é verdade, a porta das ovelhas, na entrada da cidade de Jerusalém, né? Essa cidade tinha o seu muro, né, que era a sua fortaleza, era uma cidade murada, fortaleza ali da cidade. Era uma cidade que tinha também a sua torre de vigília, e desse muro existiam as portas. Nós vamos perceber isto de perto quando nós lemos o capítulo 3 e 4 do livro de Neemias, que fala sobre todas aquelas portas ali, né? Então, a porta das ovelhas, esta porta das ovelhas, quero mandar um abração e saudação ao meu amigão Willington Gomes, a Raiane Tavares ali em Capina, Eduarda Maria também, que Deus abençoe, Elileide Maria, João Ferreira, toda essa gente boa, que Deus abençoe. Saudação calorosa a todos os meus irmãos e amigos carpinenses, nazarenos, Deus abençoe. Então, meus queridos, na porta das ovelhas, essa porta das ovelhas dava acesso a 5 pavilhões, né? Eram pátios gigantes, e nesse pátio existia ali um tanque, verdade, existia um tanque com água ali. E o que João registra é que próximo a esse tanque se concentrava multidões de doentes, como ele próprio mencionou, cônjuges, aleijados, paralíticos, cegos, todo tipo de deficiência, todo tipo de problema de ordem física. Essas pessoas se dirigiam para este pátio porque eles acreditavam que um anjo descia em um tempo determinado e movia aquelas águas. Quando as águas elas eram agitadas pelo anjo, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque, se banhasse naquelas águas, era curado de qualquer problema. Então, meus queridos irmãos, eu imagino a multidão de doentes concentrados ali, esperançosos, e acima de tudo saber que o mover das águas só beneficiava uma pessoa. Então eu percebo que era um momento agonizante, um momento de forte constrangimento, né? Gerava o que eu posso considerar também muito egoísmo, individualismo, onde as pessoas não ligavam para o problema dos outros porque eles queriam alcançar o benefício e faziam o possível para impedir que os seus oponentes alcançassem a bênção. Então eu imagino toda a luta que ali existia, e dentro dessa multidão João registra um paralítico que estava ali deitado e já fazia 38 anos. Meu abração ao meu amigão, presbítero Darley, toda a família, Deus abençoe o servo de Deus, amém. Nosso amigão, presbítero Darley, líder, né, dos pré-adolescentes, que Deus abençoe este casal, esta direção abençoada com este trabalho excelente, a saber que no próximo final de semana dá-se-á a abertura das comemorações de mais uma atividade ali dos pré-adolescentes, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, 38 anos este paralítico jazia ali no pátio próximo deste tanque, esperando a sua oportunidade, o seu momento. Glória a Deus.
E eu fico pensando comigo e tirando algumas lições fundamentais, irmãos, na vida deste paralítico. Eu falei de 38 anos de espera. 38 anos acreditando no milagre, acreditando na bênção. 38 anos de espera, mas também com certeza de muitas frustrações, desânimo, desesperança, de abatimento, de decepções. Eu imagino que, quem sabe, quando a água ali era agitada, ele pedia socorro de alguém. Pela impossibilidade, aquele homem estava deitado. Como aquele homem poderia, irmão, chegar ali naquele tanque, ser emergido naquele tanque ali? Então imagine o desespero, irmãos, daquele paralítico clamando por ajuda de alguém que pudesse levá-lo até aquele tanque. Como se tratava de uma multidão de pessoas necessitadas do milagre, era impossível imaginar, irmãos, que alguém abdicaria, ou seja, iriam abdicar, abrir mão de sua oportunidade ou da chance de ser curado para dar oportunidade a outro. Então dá para sondarmos, à luz da palavra de Deus, todo o padecer deste paralítico. Mas, irmãos, louvo a Deus, 38 anos, sem desistir de tentar, sem desistir de esperar, sem desistir de acreditar. Na verdade, eu imagino por vezes, os seus próprios familiares tendo que conduzir aquele homem ali, voltar com aquele homem para casa, ou quanto tempo aquele homem ficava jogado ali, ou até mesmo esquecido da família. Quem sabe quantas vezes ele não ouviu, irmãos, que alguém, ou de amigos, conhecidos, até mesmo dos familiares, tentando consolar e fazê-lo desistir de esperar, porque não haveria chances alguma, não haveria possibilidade por qual meio ele poderia ser imergido naquele tanque ali. E mesmo assim, aquele paralítico, ele traz ou ele deixa uma lição muito grande para nós. Então, meus queridos irmãos, Jesus decide entrar na cidade e entrar justamente pela porta das ovelhas. Jesus está agora no meio de uma multidão de doentes. Jesus podia curar a todos ali, se assim o quisesse, naquele mesmo momento. Mas a ida de Jesus naquele pátio era especialmente para tratar da necessidade deste paralítico. Eu imagino Jesus caminhando, contemplando problemas difíceis, irreversíveis, situações tristes ali, de pessoas gemendo, agonizando, padecendo. Mas Jesus, ele vai caminhando e se dirige até aquele paralítico. Quando eu olho para esta cena e tentar entender o que levou Jesus a romper toda a multidão de enfermos e se dirigir àquele paralítico, eu acredito que propositalmente Jesus ele vai a este paralítico justamente, irmãos, para mostrar para este homem que, apesar do tempo que ele levou na espera, aguardando a sua vez, seu momento, a sua oportunidade, e apesar do tempo que lhe trouxe o desgaste e até mesmo desesperança, Jesus ele queria mostrar que, embora passado todo aquele tempo,
mas o momento certo ele chega, mas que a hora ela vai chegar e que o milagre vai acontecer. E que maravilha, irmãos, que nesta noite Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família, abençoando o teu coração e mostrar para você, irmãos, que não devemos levar em consideração o tempo. O tempo nunca foi um inimigo de Deus. Amém, irmãos? O tempo nunca foi um obstáculo, o tempo nunca foi uma barreira. Pelo contrário, o tempo sempre foi um aliado de Deus. Quando o tempo traz para nós o desgaste, quando este tempo muitas das vezes nos faz entender que a cada tempo que passa nos separa, nos distancia de Deus. Pelo contrário, irmãos, o tempo ele se encarrega de nos preparar, de nos habilitar para a bênção. Amém, meus irmãos? E é verdade que toda a promessa de Deus, que toda a bênção de Deus passa, todavia, pelo teste do tempo. E o tempo, digo, irmãos, é um aliado de Deus, nunca foi um obstáculo para Deus. Quero deixar aqui o meu abração ao meu amigão, servo de Deus, presbítero Gabriel Calixto, na filial que está em Timbaúba, no estado de Pernambuco. Meu abraço. Queria que o servo de Deus, por gentileza, transmitisse a minha saudação ao pastor Isaías Pacheco da Silva, meu amigão, pastor Isaías. Amém, meu querido? E uma outra percepção que tenho diante da escolha de Jesus no meio daquela multidão de enfermos, ter escolhido aquele paralítico que jazia ali há 38 anos esperando o seu momento, era sem sombra de dúvida também para motivar os demais que ali estavam, para motivar, para deixar ali uma lição de que vale a pena esperar. E que se aquele paralítico esperou 38 anos para alcançar o milagre, qualquer um outro teria possibilidades e chance de alcançar também. É interessante percebermos isso, irmãos, ali. Glória a Deus. Amém? Incentivar aqueles que estavam ali, com menos tempo, a confiar, a crer, a esperar, a não desistir, a não desanimar, mas ser perseverante. Daí porque Jesus escolheu aquele paralítico há 38 anos. E Jesus olha para aquele paralítico e pergunta: tu queres ficar são? E aí a gente percebe na leitura da palavra de Deus que o paralítico mostra um tanto quanto esperançoso, é verdade, desmotivando na sua resposta a Jesus. No versículo 7 do capítulo 5 de João, ele diz: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esta foi a resposta daquele paralítico. Glória a Deus. Na sua fala percebemos, irmãos, todo o padecer daquele paralítico. Apesar de não desistir, apesar de não abrir mão, apesar de não sair das mediações daquele tanque, ele relatava todo um investimento, toda uma tentativa que se frustrava ao chegar no tanque, porque quando ele intentava se emergir, vinha outro em sua frente e recebia o milagre. E ele relata isso para Jesus. Então eu imagino que aquele homem alheio a quem era Jesus naquele momento, talvez não tivesse conhecimento de quem era aquele que com ele falava ali. Não é verdade, irmãos?
Mas eu imagino todo o sofrimento daquele homem. Glória a Jesus. Então Jesus opera um milagre na vida daquele homem de uma forma espetacular, diferente. Não precisou do anjo descer, não precisou da água ser agitada, mas Jesus operou um milagre dizendo para aquele paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda, vai para a tua casa. Foi a ordem de Jesus. Então, meus queridos irmãos, que maravilha, irmãos. E diz a Bíblia que aquele paralítico, em um dia de sábado, e sabemos que existiam muitas restrições dos judeus, para o sábado, eles enxertaram dentro desta guarda do sábado, conforme no livro dos Levíticos traz para nós, ou tece para nós toda aquela orientação sobre a guarda do sábado, mas os judeus, eles forçavam esta palavra, acrescentando alguns argumentos, e fazia com que o povo, eles fossem ali escravizado quanto à guarda do sábado. Então não era uma situação tanto fácil, irmãos. Mas o povo era oprimido com a sobrecarga desta guarda do sábado. Então é Jesus que está ali, irmãos. E como todo milagre, eu disse a princípio que tinha um propósito. Amém? E Jesus, ele mostra por que veio. Na verdade, a guarda do sábado falava de liberdade, de descanso. Assim como Jesus no sábado encerrou todas as coisas e descansou, esse descanso fala de liberdade, sossego. E com certeza, irmão, Jesus estava dando um descanso para aquele paralítico por todo aquele tempo em que sofria. Jesus estava tirando aquele homem do sofrimento e lhe concedendo a paz, a liberdade, embora sendo um sábado. E é impressionante que a situação estava tão impregnada, irmãos, pela forma como a lei era interpretada pelos chefes religiosos ali, que quando as pessoas viram o paralítico carregando aquela cama, sabendo que se tratava de um paralítico que jazia 38 anos ali esperando a oportunidade do seu milagre, as pessoas não glorificaram a Deus pelo milagre, as pessoas não focaram a sua atenção para o milagre, mas eles contemplaram em volta um problema grave interpretado pela lei que o paralítico, irmãos, recém-curado estava cometendo, que era trabalhar no sábado por carregar a sua cama. Então eu fico pensando comigo, como é terrível, irmãos. Às vezes algumas pessoas dizem: irmãos, se no nosso tempo Deus ele fizesse bastante milagres, curasse cego, paralítico. E Deus faz, irmãos. Nosso Deus é o mesmo hoje e eternamente será. Amém? Mas se Jesus curasse muitas pessoas, paralíticos, cegos, talvez muitas almas se renderiam para o Senhor. Poderia ser que alguns se aproximassem de Jesus, mas outros com certeza iam contestar, e não foi diferente nos dias de Jesus. Como foi difícil, irmãos, para que naquele tempo as pessoas pudessem dar crédito ao milagre, dar uma atenção no milagre, na ação sobrenatural ali acontecendo, mas eles olharam e focaram outras situações bem distantes dessas. Você é louco, carregando a cama no dia do sábado? Nem pararam para cumprimentar,
abraçar, se confraternizar com a bênção daquele paralítico, mas foram apontar o mal que ele estava cometendo. E daí entra toda aquela situação que alguns dos irmãos já bem sabem, e eu não quero adentrar neste mérito aí, mas o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que os milagres de Jesus, eles aconteceram diante de muita pressão, glória a Jesus, diante de muitas oposições, diante dos olhares de muitos incrédulos, de pessoas que não davam nenhum tipo de importância ao que estava acontecendo. Ao contrário de tudo, eles queriam banir, eles queriam apagar, eles queriam travar o ministério de Jesus, arrancar a popularidade de Jesus, impedir que as pessoas pudessem em massa crer em Jesus. Aqueles homens, líderes religiosos, eles estavam preocupados em perder os seus méritos, perder os prestígios. Diante de tudo isso, o milagre de Jesus aconteceu em muitas vidas, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a tua vida também. Saudação ao meu amigão Will Kleber, da Ilha Cecília. Que Deus abençoe a todos aí, a Granja da Felicidade, na pessoa do presbítero José Messias, todo o povo de Deus aí, Wellington Silva, que Deus abençoe também, manda uma oração para o teu pai. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Mas a lição que fica para nós nesta noite é que tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem o seu momento. A lição que podemos extrair deste paralítico, que apesar de todos os seus problemas, que apesar de todos os seus momentos de dificuldade e até mesmo de desesperança, ele não se afastou do lugar de onde poderia vir a sua bênção, a sua vitória. Por mais dificuldade que estejamos passando, por mais problemas que estejamos atravessando, nós não podemos nos distanciar do lugar da bênção. Você pode até estar frustrado, irmãos, em ver que tantas pessoas estão sendo contempladas pela bênção do Senhor e você até o exato momento ainda não foi. Isto não pode te desestimular, isso não pode te fazer desistir, mas assim como aquele paralítico, continua acreditando, permanece acreditando, irmãos, que a bênção vai te alcançar também. Jesus, ele chegou ali aos exatos 38 anos de espera daquele paralítico. Talvez quando ele não mais cresce em nenhuma possibilidade, Jesus chegou para aquele paralítico, operou um milagre na vida dele de forma em que ele não imaginava e de forma que ele não esperava. O que eu quero dizer, meus irmãos, que quando muitas das vezes as pessoas não acreditam no nosso sucesso, quando as pessoas já não creem na nossa vitória, quando muitos até meneiam com a cabeça dizendo: quem? Você desiste, não tenta, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas eu quero dizer que estas coisas nós temos que tirar para nós como um combustível para nos motivar ainda mais a acreditar, a esperar. Eu quero dizer para você que assim como o paralítico, não desista, meu querido. A tua hora vai chegar também. O teu momento vai chegar. E às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso momento não é o momento de Deus. Mas eu quero dizer que o milagre vai chegar ao teu coração. Que Deus abençoe nesta noite. Muito obrigado pelo carinho da sua paciência. Amém.
A você que esteve comigo até este exato momento, que Deus abençoe, né? Um abração aí a esta família aí no loteamento Santa Fé, a todo o povo de Deus, presbítero Ademar, presbítero Cláudio e família, a todo esse povo abençoado, né? Irmão Josimar, Iramaí, a toda essa gente abençoada, que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.